Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a falar de plantas? Hoje nós entraremos no assunto do grupo das plantas, ou seja, na classificação delas, como elas são divididas dentro das características que a gente conhece sobre elas. Os quatro grupos de plantas são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E isso que vocês estão vendo aqui na frente é chamado cladograma. Ele é uma organização que a gente tem para poder ver quais são as características evolutivas dentro de cada grupo e quem é mais próximo de quem. Por exemplo, as gimnospermas e as angiospermas estão bem próximas umas das outras, enquanto a angiosperma e a briófita está um grupo bem distante. Então, aqui, o que a gente consegue observar já de importante? Ele é como se fosse um resumo de toda a aula que eu vou dar hoje. Então, as briófitas, se a gente voltar aqui pelo cladograma, a gente chega em uma característica que é chamada avascular. Avascular quer dizer que esse grupo de plantas não tem vaso condutor. Ele não tem o que seria para nós os nossos vasos sanguíneos, as nossas veias e artérias, ok? Depois eu explico com mais calma. As pteridófitas são um grupo que não tem sementes e que tem vasos condutores. As gimnospermas, elas, vamos começar daqui para cá, ó. Elas têm vasos condutores, elas têm sementes e elas não têm frutos. Diferentemente das angiospermas, que têm vaso condutor, tem semente e também tem fruto. Então, daqui a gente já consegue ver as principais características de cada grupo e diferenciar um grupo do outro. Como eu disse para vocês, um resumo da minha aula. Mas, indo agora mais a fundo, vamos estudar cada um desses grupinhos. Primeiro grupo que a gente vê aqui são as briófitas. Lembrando, é aquele grupinho que tinha a característica de ser avascular. Briófita vem do grego, que é de bion, que significa musgo, e phyton, que significa planta. Os representantes das briófitas são os musgos, as hepáticas e os antóceros. São um grupo extremamente dependente da água, tanto para sobreviver quanto para reproduzir. Eles não vivem se o local onde eles estão não tiver água. São grupos avasculares, ou seja, como eu falei para vocês, não tem vaso condutor. Isso faz com que eles não consigam crescer em altura. Eles ficam bem fininhos, bem pequenininhos. Vocês já irão ver fotos para entender. Mas isso é algo muito importante, gente. Se ele não tem algo para conduzir a sua seiva, a seiva bruta e a seiva elaborada, isso quer dizer que ela não consegue crescer em altura, ela cresce apenas para os lados. É uma espécie pioneira, o que significa que ela consegue gerar vida aonde nenhuma outra consegue. Ela consegue viver aí em solos rochosos, em cima de rocha, desde que tenha água na proximidade. Ela tem de importância ecológica manter a umidade do solo, evitar a erosão desse solo e servir de abrigo e alimento para pequenos animais, como os insetos, por exemplo. A sua reprodução é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque ela é por alternância de gerações. Isso quer dizer o quê? Que uma parte da vida dela ela vai fazer a reprodução assexuada e outra parte ela faz a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é feita por esporos, enquanto a reprodução sexuada é feita por gametas. Então, aqui trouxe para vocês os exemplares, né? O musgo, percebam, ó, nenhum desses aqui é muito grande em altura, mas o musgo, ele é inclusive chamado tapete verde porque ele consegue se expandir pelos lados. Então, aqui nós temos musgos em cima de rochas, numa cachoeira, inclusive muito cuidado se for passar em uma coisa dessas, porque ele fica bem escorregadio. As antóceras e as hepáticas. Todos desse grupo, lembrando, são dependentes de água. Aqui, então, a estrutura da briófita. A gente tem uma tipo raiz, tipo caule e tipo folha, que é chamado rizoide, cauloide e filoide. Como eles não têm vaso condutor, isso faz com que eles não tenham essas estruturas verdadeiramente. Eles têm uma tipo, né? Eles têm um rascunho do que seria essas estruturas, né? E o rizoide, cauloide e filoide estão dentro do gametófito, ou seja, essa parte aqui é onde vai ser produzido o gameta e essa parte com a haste, a cápsula, vai ser o esporófito, vai produzir os esporos, como já está aqui no desenho. Aqui o ciclo de vida para vocês,
não precisam gravar as etapas do ciclo de vida. Aqui é só para mostrar que a gente tem uma parte da vida do musguinho que vai ser feita, né, pelos esporos, fase assexuada, e outra parte que é a parte sexuada, onde a gente tem a produção de gametas, ok? Isso aqui que é a tal da alternância de gerações. Quer dizer que, saindo aqui dessa cápsula, a gente vai ter um esporo que vai produzir um novo musguinho, e esse musguinho vai fazer a reprodução sexuada com os gametas para produzir essa cápsula, que vai fazer assim os esporos. Então, daqui a gente pode entender que o esporófito, que libera o esporo, faz o gametófito, e o gametófito, que libera a gameta, faz o esporófito. Mas o que vocês precisam lembrar aqui é que a alternância de gerações ela tem duas fases. Uma que é reproduzida pelos esporos, assexuada, e os gametas, que é sexuada. Vindo então para o grupo das pteridófitas, aqui já coloquei em destaque o que a gente tem de característica principal desse grupo. Elas são as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores e elas não têm sementes. Pteridófita vem do grego, pteris significa asa e phyton, novamente, significa planta. É o grupo das samambaias, dos xaxins, das cavalinhas e das avencas. É, como eu disse para vocês, um grupo de plantas vasculares, o que faz com que agora a gente consiga realmente ter o crescimento em altura que a gente não tinha lá nas briófitas. Sua importância ecológica, assim como nas briófitas, é a umidade do solo e servir de abrigo e alimento, e a sua reprodução também é por alternância de gerações, também dependente da água. Tanto a briófita quanto a pteridófita dependem da água para a reprodução, mas, graças aos seus vasos condutores, elas não dependem mais da água para a sobrevivência. As pteridófitas precisam da água apenas para a reprodução. Então, aqui os exemplares, né? A avenca, a cavalinha, a samambaia e o xaxim. E aqui a estrutura dessa planta. Então, aqui a gente já tem verdadeiramente a raiz, o caule e a folha. Porém, o caule, na verdade, não é a folha, não. O caule, ele é chamado de rizoma. Por quê? Porque ele é um tipo de caule que cresce horizontalmente. Ele fica embaixo da terra e ele cresce para o lado. Ele não cresce para cima, tá? Então, esse tipo de caule aqui é chamado de rizoma. Embaixo da folha, a gente tem essas estruturinhas aqui, que são chamadas de soros. Aqui dentro é que vão ter os esporos, que vão dar geração aí para uma nova samambaiazinha, ok? É aqui que é o esporófito, que vai produzir os esporos, que é a parte assexuada da reprodução dela, que a gente consegue ver bem aqui. Aqui a gente tem os soros com os esporos, eles vão gerar essa nova plantinha, essa nova samambaia, que quando nasce é bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Aqui, nessa fase que a gente chama de fase coração, a gente tem a junção dos gametas, claro que não da mesma, tá? Isso não acontece, vai ser de uma e de outra diferente, mas isso é um desenho para ilustrar. E aí, dessa fecundação, a gente tem a formação do esporófito, que é essa samambaia que a gente costuma ver, ok? Então, gente, essa aula vai ficar por aqui, que ela já está muito longa. A parte 2 dos ciclos vai ser já já. Então, um beijão para vocês e até mais.